Olá, colegas, eu sou Ricardo Alexandre, um dos coautores do livro Direito Administrativo Esquematizado, ao lado do professor João de Deus. A ideia que norteia o livro-aula é a mesma ideia que norteou os autores na elaboração do livro-texto Direito Administrativo Esquematizado. Nós vamos trabalhar apresentando a doutrina prevalente do direito administrativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e, utilizando uma expressão que eu mesmo cunhei, a jurisprudência de banca. Nos pontos em que ainda restarem dúvidas, de acordo com as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais, nós vamos adotar aqui o posicionamento que tem sido adotado pelo CESP, pela ESAF, pela Fundação Carlos Chagas, pela Fundação Getúlio Vargas, ou seja, pelas principais bancas examinadoras nesse nosso Brasil. Então, a linha de raciocínio vai ser preparar você, estudante, você, candidato a cargo público, você, profissional, para conhecer como funciona o direito administrativo brasileiro. Nos pontos de grande controvérsia, aviso, nós não vamos aumentar a controvérsia. Quando houver algo a ser definido, claro, nós vamos expor a nossa opinião, entretanto, jamais sem ressaltar o que é que pode ser cobrado em prova. Jamais contrariando os posicionamentos que quem se prepara para concurso público, que é o nosso principal cliente, vai precisar conhecer para ter sucesso nesses certames que se avizinham. Então, dentro dessa linha de raciocínio, vamos começar a trabalhar em cima do direito administrativo brasileiro, seguindo a mesma sequência do livro escrito. Então, o que você vai encontrar no primeiro capítulo do livro escrito será transformado numa aula para o livro-aula que você está começando a assistir. Então, nesse nosso capítulo inicial, nós vamos tratar do Estado e da sua organização. De uma maneira resumida, é claro, porque essa matéria é aprofundada mais em teoria geral do Estado e em direito constitucional. Mas nós vamos precisar, claro, trazer alguns conceitos básicos relativos ao Estado e à sua organização para que a gente consiga ingressar no estudo dos institutos administrativos. Porque eu não posso presumir que você, meu leitor, você agora, meu aluno nesse livro-aula, conhece já esses conceitos. Os conceitos iniciais serão esclarecidos de uma maneira resumida, sim, mas de uma maneira suficiente para que você tenha amplas condições de entender o direito administrativo brasileiro na profundidade que é necessária para a sua faculdade, para o exercício de sua profissão e principalmente para a prova de concurso público que você vai fazer em breve. Então, nessa linha, vamos parar de taxiar e vamos levantar voo. Vamos começar a tratar desses conceitos iniciais dentro do nosso capítulo relativo à organização do Estado. Em primeiro lugar, essa frase aqui resume a introdução do nosso livro. O espírito de associação é próprio da natureza humana. Seja por uma questão natural realmente, da atração entre as pessoas, da aversão à solidão, as pessoas tendem a estarem juntas, a se associarem. Mas não apenas por esse impulso natural. Somos seres racionais, somos seres inteligentes e percebemos que, em conjunto, algumas atividades se tornam mais fáceis. Ou até se tornam possíveis. Alguém acha que seria possível a uma pessoa isoladamente construir uma pirâmide, carregar aquelas pedras gigantescas para construir um monumento daquele tipo? Claro que não. As pessoas agindo em conjunto têm uma força muito maior e conseguem até coisas que sozinhas seriam impossíveis de serem conseguidas. Então, dentro dessa linha de raciocínio, surgem grupos. E muitas vezes acontece de maneira natural a gente começar a tratar o grupo como algo de existência individualizada. A gente fala na vontade do grupo, a gente fala que o grupo é proprietário, tem um patrimônio, que o grupo deve, que o grupo isso e aquilo outro. A gente fala de características típicas das pessoas. Porque em direito, ser pessoa significa ter aptidão, estar habilitado para exercer direitos e contrair obrigações no mundo jurídico. Só as pessoas têm essas prerrogativas. Então, dentro dessa linha de raciocínio, quando eu começo a falar em o grupo possui, o grupo deve, o grupo tem tal vontade, eu estou tratando o grupo como se fosse uma pessoa.
Não dá para enxergar fisicamente uma pessoa fisicamente, certo? Quando a gente fala no grupo. É uma criação abstrata começar a tratar o grupo como pessoa. Historicamente, muitos autores apontam que quem primeiro fez isso foi a igreja, o direito canônico, reconhecendo coisas que eram patrimônio não de Deus, não dos fiéis, não dos ministros de confissão religiosa, não do Papa, mas patrimônio da igreja, considerar efetivamente a igreja como uma pessoa. E com isso não tardou para os diversos sistemas jurídicos a necessidade de tratar dessa realidade. Os grupos que agem no ordenamento jurídico como verdadeiras pessoas, com direitos e obrigações distintos dos direitos e obrigações daquelas pessoas que formam aquele grupo, que formam aquela associação. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a necessidade de cooperação entre as pessoas faz com que haja a necessidade também de se qualificar essas pessoas como pessoas que não são pessoas naturais, como nós, seres humanos, são pessoas que o direito cria, o direito admite a existência, melhor dizendo, e que vão ser aptas a exercer direitos e contrair obrigações. Então, nesse contexto, na nossa definição simplificada para o objeto, né, de um livro que é de direito administrativo, podemos dizer que pessoas jurídicas são as entidades a quem a ordem jurídica confere personalidade jurídica. Conferir personalidade, olha a palavra aqui, personalidade, está ligada à pessoa. O direito trata como pessoa, possibilitando-lhes a estas pessoas, claro, a atuação como sujeitos de direitos e obrigações, que obviamente serão direitos e obrigações diferentes daqueles direitos e obrigações das pessoas que formam aquele grupo. Esse conceito inicial é fundamental para nós entendermos o próprio Estado como sujeito de direitos e obrigações. O próprio Estado como uma pessoa jurídica. Porque, por exemplo, em se tratando de defender a segurança de todos, quando uma pessoa física que faz parte daquela sociedade comete o crime, há necessidade de que o Estado haja para a proteção de todos. Então vão aparecer pessoas físicas, como por exemplo, policiais, promotores, juízes, que vão tomar providências em nome do grupo. O grupo vai tomar providências por meio dos agentes públicos. E para que a gente consiga entender o que significa patrimônio do Estado, o que significa vontade do Estado, a gente tem que, em primeiro lugar, entender que esse Estado, essa sociedade politicamente organizada, composta por um povo, num determinado território sujeito a um governo soberano, esse Estado é uma pessoa, tem patrimônio próprio, apesar de agir por meio de seus agentes, como a gente vai detalhar a teoria da imputação, que diz que o que esses agentes fazem é imputado ao Estado. Então os agentes vão se comportar, vão tomar providências como verdadeiros órgãos do próprio Estado, como a mão do Estado que toma determinada providência. Aí só nesse sentido a gente pode entender como é que a gente fica devendo um tributo ao Estado, como é que o Estado é proprietário de alguma coisa, como é que o Estado fica devendo a gente. Vejam, direitos e obrigações nas mãos dessa nossa importantíssima pessoa jurídica que, no exercício da sua atividade administrativa, passa a ser o grande foco do nosso estudo aqui no direito administrativo. Então, dentro desse contexto, vamos falar das pessoas jurídicas, essas entidades abstratas, às quais o direito reconhece capacidade de atuação no mundo jurídico em nome próprio. Então, a classificação tradicional diz que essas pessoas jurídicas podem ser de direito privado ou de direito público. Bem, como nós vamos detalhar, essa história de dizer que é de direito privado ou de direito público tem a ver com a maneira que essas pessoas jurídicas atuam no ordenamento jurídico. O Estado, presumivelmente, sempre age na busca da consecução do bem comum. O Estado não é um fim em si próprio. As pessoas criaram essa estrutura abstrata com o objetivo de nos garantir segurança, nos garantir tranquilidade, nos garantir um conjunto de coisas que são importantes para que a gente atinja a felicidade, né, o desejo de todo ser humano. Então, dentro dessa linha de raciocínio, por exemplo, se você
Imagina um estado de total liberdade, em que não haja nenhum tipo de autoridade. Imagina um local à beira de um rio belíssimo, em que existe uma árvore frutífera, em que você fica lá comendo daquelas frutas, bebendo daquela água, tomando aquele ventinho gostoso, na sombra, nessa árvore frondosa. Que maravilha! Mas alguém mais forte do que você pode chegar e lhe colocar para fora na marra. E aí, será que é bom esse estado de total liberdade? Não seria melhor que você tivesse o direito de ficar ali meia hora, mas que aquela meia hora fosse garantida, que não valesse a lei do mais forte? Então se cria uma entidade abstrata que vai agir em nome do grupo. Se o grupo estabeleceu que cada um vai ficar meia hora, se um quiser lhe tirar antes de passar o prazo que foi concedido pelo direito, a regra que vocês criaram, o grupo vai agir. Então, são criadas autoridades, pessoas que vão lá usar da força, mas não daquela forma que você queria evitar quando criou aquela estrutura. Usar da força de maneira a fazer valer a vontade do grupo, a possibilitar essa felicidade, que é, como eu falei, o objetivo de todo ser humano. Então a gente vai presumir que aquela criatura vai usar da força legitimamente. Por isso que se fala que a regra é que o Estado tem o monopólio da força. Quando aquele agente pratica um ato usando da força, como é um caso do policial, se ele age nos limites estabelecidos pelo direito, quem agiu foi o Estado. Se ele abusou, o Estado vai responder por aquele abuso, porque ele agiu como um órgão do Estado. Estou falando isso para que vocês percebam que a gente presume que sempre o Estado age buscando a consecução do bem comum. E se isso acontece, a gente tem que admitir que o Estado tem que ter algumas vantagens nas suas relações com os particulares. Porque entre interesses de particulares, eles devem ser tratados da mesma forma. Porque estão todos, ambos, se forem dois, estão defendendo seus interesses próprios, suas vontades. Mas quando o Estado age, como ele está defendendo, ao menos presumivelmente, o interesse público, nós temos que admitir algumas vantagens desse interesse, porque no direito moderno a gente admite que o interesse público deve prevalecer, né, sobre o interesse individual de cada uma das pessoas. Então a gente fala no regime jurídico de direito público, sendo aquele em que o Estado, ou quem age fazendo as vezes do Estado, age com um conjunto de prerrogativas que desiguala a relação jurídica. O Estado, nessas relações jurídicas, aparece acima, o particular abaixo, por isso que se fala em relações verticalizadas. Então, quando a gente fala em direito público, a gente fala desse conjunto de regras aplicáveis a essas entidades que agem nesse regime. Claro que eu estou falando diante da situação atual do direito. Nem sempre foi assim. Houve a época, como nós vamos falar aqui, do absolutismo, em que o Estado se confundia com o próprio rei. Lembra da frase do Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Ou the king can do no wrong, o rei não erra, porque na realidade aquilo ali seria decorrente de uma ideia de que o rei está ali por poder divino, por direito divino, ele é o representante de Deus na terra. Isso a gente vai falar dessas fases porque elas aparecem em prova, de maneira resumida nós vamos falar, mas essa explanação inicial está dentro do contexto atual da democracia, em que o povo elabora as regras de conduta para todo mundo e o Estado aplica coativamente essas regras. Então a gente presume que o agente público não está agindo em benefício do próprio Estado, como se o Estado fosse uma finalidade em si mesmo. Não está agindo em benefício do monarca. Não cabe dizer que o Estado sou eu. Não cabe dizer que o rei não erra. Cabe sim a responsabilização do próprio Estado quando ele for adiante daquilo que foi estabelecido como norma de conduta social pela própria sociedade quando elabora a lei através de seus representantes. Então, a primeira classificação, quando a gente fala em direito privado e direito público, aqui a predominância de interesse é o interesse privado, dos particulares. Aqui a predominância de interesse é o interesse público. Existem pessoas jurídicas de direito público interno e direito público externo. Quando a gente fala aqui em direito público interno, nós vamos falar das entidades que vão ser estudadas durante todo o nosso curso. Vamos nos referir muito à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios aqui no Brasil. Quando a gente fala em direito público externo, a gente vai falar, por exemplo, dos estados estrangeiros, das organizações internacionais. E nós vamos ver que, além dessas pessoas aqui, que são pessoas políticas, existem outras pessoas de direito público que elas mesmas criam. Como nós vamos estudar no capítulo 2, existem também as autarquias
e parte das fundações públicas. Isso será detalhado com bastante aprofundamento no nosso capítulo 2, com todas as características dessas pessoas extremamente cobradas em prova. Além disso, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, que são mais estudadas no âmbito desse ramo do direito, no âmbito do direito civil e do direito comercial, certo? Que são associações, sociedades. As fundações aqui está detalhado que são privadas, porque existem fundações públicas, algumas que são de direito privado que vão entrar aqui, e algumas que são de direito público, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada, uma novidade relativamente recente, chamada de EIRELI, né? Ela é estudada lá no âmbito do direito empresarial. Muito bem, o que mais nos interessa num curso de direito administrativo, claro, são as pessoas jurídicas de direito público. Existem as de direito externo, como nós falamos, que são os estados estrangeiros, França, Alemanha, Estados Unidos. Para nós são pessoas de direito público, sim, porque são estados também externos. As pessoas e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, como eu dei como exemplo, as organizações internacionais, como é o caso da ONU, a Organização dos Estados Americanos, e por aí vai, são pessoas jurídicas de direito público externo. E de direito público interno, que vai nos interessar mais de perto no direito administrativo, porque a gente vai tratar na prática do Estado agindo por meio dessas instituições internamente, vai tratar da atividade administrativa do Estado, e aí vem as pessoas que nós citamos, que serão bastante estudadas durante o nosso curso, principalmente no capítulo subsequente a esse, o nosso capítulo 2. Então aparecem as pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa pessoa aqui, territórios, nós vamos falar delas também no capítulo 2. Seria uma pessoa de direito público, mas sem autonomia política desses outros que são membros da federação. Mas seriam pessoas de direito público, e eu estou colocando aqui seriam e não são, porque na prática brasileira hoje em dia não existem mais territórios. Mas, como a Constituição ainda fala em territórios, como inclusive disciplina a forma de criação dos territórios, eles podem até voltar a existir. Existe um projeto que criaria, se fosse aprovado, acho difícil, o território da Amazônia Legal, abrangendo um pedação do estado do Amazonas, outro do estado do Pará e assim por diante. Então, dada essa possibilidade de criação de territórios ainda ser disciplinada na Constituição Federal, é frequente a cobrança dessa instituição, das características básicas nas provas de concurso público. Inclusive, tem se entendido que os territórios acabariam se enquadrando até como autarquias territoriais. Nós vamos comentar no capítulo 2 do livro que os autores defendem a existência de autarquias territoriais, alguns deles, alguns autores, claro, ao lado das autarquias institucionais, que são aquelas que nós mais conhecemos, como é o caso do Banco Central e do INSS. Mas tudo isso será devidamente aprofundado na medida necessária para o nosso objetivo no capítulo 2. Além disso, nós temos aqui autarquias, inclusive as associações públicas. Já falei que a doutrina gosta de incluir território como uma espécie de autarquia, e demais entidades de caráter público criadas por lei, por exemplo, as fundações públicas. Tudo isso, repito, será amplamente detalhado no capítulo 2. Nesse momento, estamos apenas introduzindo a matéria. Dentro dessa linha, chega o momento de definir um conceito de Estado, que é, o ideal nesse sentido é usar até com a letra maiúscula, né? O conceito de Estado, bem simplificado para o nosso objetivo, é a pessoa jurídica, claro, exerce direitos e contrai obrigações em nome próprio, né? De direito público, externo, constituída por 3 elementos indissociáveis: povo, território e governo soberano. Alguém pode ter dito: Ricardo, mas você não falou que era direito público interno? De direito público interno são as pessoas que compõem a organização político-administrativa do Estado. Aquelas que nós vamos estudar com mais profundidade. A União não é o Estado brasileiro. União, eu me refiro apenas à esfera federal. Mas quando a gente junta os estados membros da federação, São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco, Bahia, Goiás, quando a gente junta todos os 23, os 26 e o Distrito Federal, os 27, a gente compõe a República Federativa do Brasil. Claro, junta todos os estados, municípios, Distrito Federal, e você consegue enxergar a República Federativa do Brasil, esta sim, o Estado brasileiro, soberano,
como nós vamos estudar, União, Estado, Distrito Federal e município são apenas autônomos. E a autonomia é uma liberdade vigiada. É uma liberdade vigiada, porque o poder soberano é incontrastável, se sobrepõe a todos os outros internamente. Já o poder que tem a União, os estados, o DF e os municípios, não é um poder incontrastável. Se a União edita uma lei e invade competência do município, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, vai dizer que essa lei é inconstitucional. Então vejam, esses entes são autônomos, tendo uma liberdade vigiada nos termos constitucionais. A Constituição diz o que é que cada um pode e o que é que não pode fazer. Dentro do que eles podem, eles têm autonomia. Eles têm serviços públicos próprios, competências próprias, têm auto-organização, editam leis próprias, editam constituições próprias, no caso dos estados, ou leis orgânicas próprias, no caso dos municípios e do Distrito Federal, mas tudo em consonância com a Constituição, sobre a vigília permanente do texto constitucional. Por isso que eu falo que a autonomia é uma liberdade vigiada. Então, quando a gente fala em Estado brasileiro, a gente fala efetivamente nesse ente soberano, que é uma pessoa jurídica de direito público externo, se relaciona com outras instituições nesse patamar. E constituída por 3 elementos indissociáveis, os elementos básicos que a teoria geral do Estado diz que são os elementos que compõem o Estado. Para ser Estado, tem que ter um povo, tem que ter um território e tem que ter um governo soberano. Se faltar um desses elementos, não será considerado Estado. Vejam a situação do Tibete, em que a China considera o Tibete parte da China. Considera que aquilo ali é parte do território chinês. O Tibete não tem o governo soberano. O 14º Dalai Lama está praticamente exilado, está fora do Tibete. Então você vê que falta esse governo soberano, na prática falta um território em que ele exerça essa soberania. O território lá existe, mas o Tibete não tem a soberania nesse sentido. Se um dia vocês forem ler sobre esse assunto, tem uma coisa bastante curiosa. Entra na página do consulado da China no Brasil e verifica lá um tópico que eles falam a questão do Tibete. Eles falam de maneira muito clara que nunca foi Estado, nunca foi reconhecido e que lá é exercida a soberania chinesa. E tentam explicar, de uma maneira meio difícil de a gente concordar, né, explicar para o mundo por que funciona daquele jeito. Vejam a situação da Palestina, né? A Palestina tem efetivamente um território, bem, se reconhece como Palestina a parte da Cisjordânia e a parte da faixa de Gaza. Se reconhece isso como Palestina, mas a Palestina não aceita essa delimitação. A Palestina não tem exatamente um governo soberano. Existem aqueles grupos, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, o Hamas, o Fatah, algumas entidades, alguns estados reconhecem o Hamas, outros reconhecem o Fatah. Então é uma questão muito complicada, porque você não tem exatamente um território delimitado com o qual aquele Estado concorde e com o qual a ordem internacional concorde. Muitos autores falam que o quarto elemento aí seria o reconhecimento pela ordem internacional. Não adianta você dizer, esse é meu território soberano e, na prática, aquilo ali ninguém entender como um território soberano. Então, para ser Estado, indiscutivelmente, e eu estou falando aqui com as pontas dos dedos, né, porque as questões ideológicas pululam, as pessoas começam a se irritar quando a gente começa a falar em Tibete e quando começa a falar em Palestina, porque quem estuda a matéria tem algumas opiniões, muitas vezes, que são opiniões muito acaloradas, mas o que eu quero dizer é que apenas atualmente não se reconhece uniformemente na doutrina internacional que a Palestina e o Tibete sejam estados por conta da falta desses elementos. Quando a gente fala tem que haver um povo. Normalmente o povo é composto de nacionais, são pessoas que têm a nacionalidade daquele Estado. Salvo um caso, há um Estado na ordem internacional que não tem nenhum nacional, todo mundo lá é estrangeiro. Só tem estrangeiro naquele Estado, que é o Vaticano. O Vaticano, claro, todos os religiosos que ali estão, desde o Papa, que é argentino, até os demais bispos, toda aquela galera, todos eles são pessoas que são de outros estados. Então não existe uma nacionalidade exatamente de você dizer que aquela criatura é do Vaticano. Mas é reconhecido como Estado com as peculiaridades que existem em torno do Vaticano. Não tem assento na ONU,
né? Não tem assento na ONU por conta de algumas coisas que nós não vamos discutir aqui, porque não estamos numa aula de teoria geral do Estado, mas é reconhecido como Estado. Salvo essa exceção aí, a gente fala da existência de Estados somente quando estiverem presentes esses três elementos. Quando a gente fala em governo soberano, fala naquele poder incontrastável exercido dentro daquele território, que não admite nenhum que com ele dispute. Por exemplo, vocês já ouviram falar numa coisa, não sei se existe não, mas já ouviram falar num tal de Estado paralelo. O pessoal gosta de falar disso quando se refere, por exemplo, ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Que até a questão das UPPs tende a tentar acabar com essa história do que chamam de Estado paralelo. Por que chamam de Estado paralelo? Porque dizem que há pontos no Rio de Janeiro, pontos que são perfeitamente delimitados, você sabe exatamente quais são, então há um território em que existe um povo que está ali dentro daquele território e que se submete a um governo soberano do tráfico de drogas. Né? A gente vê notícias até de que aquelas pessoas legislam, porque o tráfico estipula regras de convivência ali na sociedade. Executam essas regras, exercem atribuições executivas e julgam. Quem nunca viu falar de uma notícia de uma pessoa que fez algo com o qual o tráfico de drogas não concordou, levaram aquela criatura para o líder dos traficantes e foi decidido que aquela pessoa iria morrer. Então, é um povo num território sujeito a um governo soberano, tem até pena de morte. Então dizem, é um Estado paralelo. Então, no momento em que o poder público brasileiro, a União Federal, ajuda o Estado do Rio de Janeiro, e o Estado exerce a sua força estatal e desmantela essa estrutura, é para mostrar a soberania aqui é do Estado. Se acontecer, acho que não acontece no Brasil, talvez na França, de, por exemplo, um grupo desse furtar seu veículo e você chegar na polícia e dizer, olha, furtaram meu veículo e eu tenho aqui no GPS, nesse identificador, né, no identificador de localização, eu tenho exatamente onde o veículo está. Ele está aqui, olha. Aí o policial dizer, aí eu não entro não, meu amigo, eu não tenho vida de videogame não, para entrar aí e morrer depois nascer outro. Aí não dá para entrar. Se não dá para entrar, é porque o poder do tráfico naquele local seria um poder incontrastável, estaria exercendo soberania, então seria realmente um Estado paralelo ao oficial. Mas eu falo desse exemplo, que não é um exemplo, claro, reconhecido pelo direito, para que vocês vejam que para ser Estado, você tem que ter um governo soberano. E o governo soberano tem que ser incontrastável. Não cabe ao Estado brasileiro aceitar que em nenhum ponto do território nacional o poder público não possa entrar e mostrar a sua força. E quando quer, entra e mostra a sua força, como a gente viu na desocupação de algumas favelas no Rio de Janeiro. Certo? Claro que o pessoal volta, tem aquela história toda, mas o Estado tem que mostrar que, quando necessário, vai estar lá para exercer a soberania que é exclusivamente estatal. Então, para ser Estado, tem que ter povo, tem que ter território, tem que ter governo soberano, e esse governo soberano não pode admitir contraste de poder dentro daquele território. Bem, o direito constitucional também fala das formas de Estado, fala do Estado unitário e do Estado federado. O Estado unitário seria aquele em que há uma centralização política. Há apenas um governo central estabelecido constitucionalmente que exerce as funções típicas de Estado, a função legislativa, a judiciária e a função executiva. Não há uma descentralização territorial de poder estabelecida pela Constituição Federal. Um grande exemplo, o mais citado, a França, a Inglaterra também é um exemplo. Nossos vizinhos Paraguai, Uruguai não têm divisões em estados, províncias ou cantões. O poder político é exercido por uma única entidade, uma entidade central que exerce sem limites territoriais. Às vezes se cria algo de descentralização, às vezes são dadas autonomias locais para algumas regiões, para alguns municípios, mas é uma autonomia normalmente dada por lei, não pela própria Constituição. De forma que, se o Estado unitário, o poder central, quiser acabar com aquela autonomia, é rapidinho, basta editar uma lei. Princípio do paralelismo ou da simetria das formas. Se a lei te dá para que se retire isso de você, basta editar outra lei. Quando a norma está na Constituição e é considerada cláusula pétrea, como acontece na Constituição brasileira, a norma que diz que nós somos uma federação, que existem estados e municípios que são autônomos, e diz mais que essa cláusula de federação é
pétrea não pode ser retirada, aí sim temos uma federação de verdade. Aí sim temos poderes locais que têm autonomia consagrada na Constituição. Aí não tem como a União, por meio de lei, acabar com isso. Não tem como ser feita uma emenda à Constituição, porque isso é cláusula pétrea. Só se fizerem uma nova Constituição, aí se rompe com todo o ordenamento jurídico existente, e como você estuda em direito constitucional, o poder constituinte originário, essa manifestação originária do poder constituinte feita pelo povo, aí ela não tem limite jurídico. Aí, se quiser, cria até um Estado unitário. Mas dentro da ordem constitucional atual, obviamente, a gente tem que dizer, tem que aceitar que o Estado brasileiro é um Estado federado, que é a mesma coisa de dizer que é um Estado complexo ou um Estado composto. Nessa seara, essas palavras podem ser consideradas sinônimas. Nós vamos ver que quando estivermos tratando de ato administrativo, há uma diferença de conceito de complexo para composto. Isso significa que há uma descentralização política, ou uma descentralização territorial do poder político. O poder político não é exercido só lá em Brasília, só na capital, na esfera federal. Nem é exercido nos diversos rincões do Brasil só a mando de Brasília. Existem os poderes locais. Muitos falam até da peculiaridade brasileira, porque nós somos um federalismo de terceiro grau. Porque a teoria tradicional do federalismo só admite como membros da federação a União e os entes regionais, que podem ganhar diversos nomes, como é o caso de estados no Brasil, como é o caso de províncias citadas na Argentina, como é o caso de cantões citados lá na Suíça. Detalhe importante, muitos autores falam de uma terceira forma de Estado, que na realidade não é exatamente só um Estado, é uma conjunção de Estados. Os Estados se juntam da mesma forma que numa federação, só que na federação eles se juntam e abrem mão da autonomia, passando a ter nacionalidade única. No momento em que as 13 colônias que se libertaram da Inglaterra lá nos Estados Unidos se reuniram e decidiram criar a Federação Americana, aquelas colônias deixam de ser estados, portanto, deixam de ter a soberania e passam a ser meramente autônomos. Não há mais o direito de secessão. Não cabe fazer o que, por exemplo, há alguns anos, o Rio Grande do Sul ameaçou fazer, vamos nos separar da federação. Não há esse direito, porque isso é uma federação. A união, como diz a Constituição, é indissolúvel. Agora, quando se fala em confederação, os estados mantêm o estado de estados soberanos e se juntam na forma, normalmente, de um tratado. Não é uma constituição. Vejam que a característica principal desse estado confederado é a sua instabilidade, porque não temos exemplo de um Estado confederado que dure longo tempo. Ou os entes se separam e voltam a ser Estados soberanos individualizados, ou se juntam de vez criando uma federação, como é o caso da Suíça, que tem seus cantões e é uma federação. A Suíça tem como nome oficial ainda, só por questão histórica, sabe qual é o nome oficial da Suíça? Confederação Helvética. O pessoal que me segue no Facebook deve até lembrar que, de certa vez, eu estava de férias, estava passeando pela Suíça e fiz uma brincadeira, né? Eu sempre fico ligado em prova de concurso público. Eu tirei uma foto, se não me engano, foi na frente do parlamento suíço, em que tinha uma frase lá escrita, uma palavra, né? Confederação Helvética, e eu apontava para essa frase e dizia: qual a forma de Estado adotada pela Suíça? Federação, confederação, Estado unitário? Só para brincar com a galera, para que alguém dissesse que era confederação porque estava escrito, mas foi confederação. No sistema atual, apesar de muitas peculiaridades, é uma federação. É uma federação porque migrou-se para esse modelo, não há mais direito dos cantões fazerem a secessão e atuarem de maneira em separado. Quem é cidadão suíço é cidadão suíço, que é uma característica da federação. A nacionalidade é única. No Brasil também. Você pode morar no Rio, em São Paulo, ter nascido onde quer que queira dentro do Brasil, mas sua nacionalidade é brasileira. Na federação, a nacionalidade é única. Na confederação, além das partes manterem a soberania, também os cidadãos mantêm aquela nacionalidade. Então, na realidade, a confederação tem como característica principal, como eu acabei de citar, a instabilidade. Tende a ou se separar, formando novamente estados unitários, ou se juntar de vez, no caso dos estados federados. Especificamente quanto ao nosso Estado, o Estado brasileiro, suas características são, em primeiro lugar, a forma federativa, como acabamos de citar. Se é federação, nós temos diversas pessoas políticas. A União, que exerce o poder político central,
mas não de maneira incontrastável, porque também são membros autônomos, no mesmo patamar, os Estados-membros, que exercem os poderes regionais, e Distrito Federal e municípios. O que é uma peculiaridade brasileira, a inclusão dos municípios aqui como membros da federação. Porque, normalmente, como a gente já citou, a federação clássica tem apenas o ente nacional, né, ou o ente federal, como que seria a União, e os estados como membros locais. O Brasil adota um federalismo de terceiro grau, falando do ente local mesmo. Então, é nacional, o regional e o local. Com a peculiaridade de que um ponto que é tipo do federalismo não vale para o município brasileiro. Porque a doutrina aponta como uma das características de uma federação é que as partes têm direito de tomar parte, de fazer, manifestar-se, de interferir na formação de vontade do todo. Por isso que, quando o Congresso Nacional vai elaborar uma lei federal da União, os estados participam por meio do Senado, porque a gente sabe que o Senado representa os estados, a Câmara dos Deputados representa o povo. Então, há a participação dos estados na formação de vontade da União, mas com uma peculiaridade. Os municípios são membros da federação, mas nós não temos uma terceira casa de representação dos municípios. Então, nós temos um ente que foi considerado membro da federação, tem toda a autonomia, mas não tem efetivamente a participação na vontade do povo, mas que não descaracteriza nossa federação da maneira que nós a criamos. Há uma relação entre os entes políticos, claro, que é uma relação de coordenação. Um não se sobrepõe ao outro, a União é tão autônoma, pelo menos na teoria, quanto estados, DF, municípios, e todos têm essa liberdade vigiada na qual os outros não podem interferir. Se o Estado ou o município agem de acordo com o que a Constituição Federal estabelece, dentro do seu quadrado, da sua autonomia, os outros não podem preponderar sobre ele, nem a União. Quem começa a estudar direito tende a achar que a União pode mais porque é a União, mas não existe isso. A Constituição fala que todos são autônomos. A soberania é da República Federativa do Brasil, que é a junção de estados, DF e municípios. No bloco subsequente, continuaremos a falar das características do Estado brasileiro, na linha que temos adotado de trazer como conceitos iniciais para o entendimento dos demais tópicos da matéria de direito administrativo. Até lá!